Bem-vindos ao nosso Bíblia, papel e caneta. E já vou dizer para vocês que Deus vai falar muito com a gente nesse dia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. O capítulo é o 4. O versículo é o de número 1 em diante. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 1. A tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de Deus. Palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder, toda a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. E levou também a Jerusalém e pôs sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentam que te sustenham nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Bom, esse texto fala sobre a tentação de Jesus, tá? Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus precisa vencer o diabo aqui como homem, porque sendo Deus, um bater de dedos ele pode destruir o diabo. Então ele está aqui para ser tentado como homem. As necessidades de tentação vão vir nele como homem. E a todo tempo o diabo vai desafiar a divindade de Jesus para que Jesus vença a tentação como Deus. Mas Jesus precisa vencer a tentação como homem, para que lá na frente ele possa ter autoridade de dizer que em tudo ele foi tentado e não foi vencido. Para que lá na frente ele possa dizer que ele venceu o mundo. Então aqui ele precisa passar por esse processo. Jesus está cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado ao Espírito ao deserto. Ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Naquele dia Jesus não comeu nada. E quando acabou 40 dias, Jesus teve fome. O diabo se aproxima de Jesus e tenta Jesus na necessidade fisiológica. Se tu és filho de Deus, por que tu não pega essa pedra e transforma em pão? Ou seja, sacia a tua necessidade. Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo insiste, o leva agora para um alto monte, mostra as coisas sobre o mundo, e agora vai dizer: te darei tudo isso se você se prostrar diante de mim. Aí Jesus responde o diabo mais uma vez pela palavra e diz que somente ao Senhor adorarás. Adorarás o Senhor e só a ele servirás. Jesus mostra que a adoração é exclusiva a Deus. O diabo insiste mais uma vez, na terceira tentativa, leva Jesus em cima do pináculo do templo. Usa a palavra, que é porque está escrito, ou seja, o diabo está usando o conhecimento que ele tem da palavra para deturpar Jesus, para levar Jesus para um caminho que o faça contra o propósito de Deus. Por que contra o propósito de Deus? Porque se Jesus se lança do pináculo, o que ele vai fazer? Ele vai tirar sua própria vida. Porque Jesus não está aqui somente como Deus, ele está como um homem. Ele está sendo tentado como um homem. Um homem que se lança de cima de um prédio, o que ele acontece? Ele morre.
Aí o diabo diz, mas está escrito que você pode dar ordem aos seus anjos para te guardar. Ou seja, se você se lançar do pináculo, os anjos te guardam. Jesus rebate o diabo na palavra e diz, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ok? Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí acaba o processo da tentação, o diabo sai por algum tempo, e Mateus vai dizer que os anjos vão se aproximar e vão servir a Deus. Preste atenção em algumas revelações profundas que tem dentro desse texto. Você vai comer muito hoje, muito. Você vai sair daqui cheio da glória. E Jesus, cheio do Espírito Santo. A primeira coisa que eu preciso ter para vencer o diabo é isso aqui: cheio do Espírito Santo. Se você não for cheio do Espírito Santo, você não vence a tentação. Agora você repara que primeiro Jesus é cheio do Espírito Santo, depois ele vai ser tentado. Jesus é cheio do Espírito Santo e depois ele vai ser tentado. Então o propósito de você ser cheio hoje é para você ter força para resistir o diabo amanhã. O propósito de você ser cheio do Espírito Santo agora é para você vencer o pecado amanhã. Porque se você não for cheio do Espírito Santo, se você não for cheio do Espírito, você vai ser cheio do mundo. E se você for cheio do mundo, você não vai ter força para vencer o diabo. É por isso que muitas das vezes o Espírito Santo, ele te enche para que você tenha força para vencer os desafios da vida. Porque se você não for cheio do Espírito, você não vence o pecado. Se você não for cheio do Espírito, você não vence a carne. Se você não for cheio do Espírito, você não vence a tentação. Se você não for cheio do Espírito, você não vence as adversidades da vida. Então você tem que ser cheio. E o outro detalhe que eu vejo é que primeiro Jesus foi cheio, depois o Espírito levou Jesus ao deserto. Repare na expressão da palavra Espírito aqui. Espírito aqui está com E maiúsculo, para mostrar para nós que é o próprio Deus que está levando Jesus para o deserto. Quem é que está levando Jesus para o deserto? O Espírito de Deus. Tem desertos que não é o diabo que te leva. Tem desertos que não é demônio que te leva. Tem desertos que você não entra, não é porque você se precipita, porque você erra. Tem desertos que é o próprio Espírito que decide te levar. Às vezes é o próprio Deus que está te provando. Às vezes é o próprio Espírito que te colocou lá. Não foi Jesus que decidiu ir para o deserto, foi o Espírito que levou ele para lá. Às vezes é Deus que te leva para o deserto, que te colocou dentro desse processo para você evoluir, para você crescer, para você aprender. Foi o Espírito que te conduziu para lá, que tem algo para te ensinar.
Tem algo que você só vai aprender com ele no deserto. Tem coisas que você só aprende no deserto. Tem coisas que o palácio não te ensina. Tem coisas que lugares altos não te ensinam. Tem coisas que você só aprende se for no deserto. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. Aí o texto diz que ele está 40 dias sendo tentado pelo diabo. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Quem é que é tentado? Jesus. Tentação não é pecado. Ser tentado é uma coisa, cair é outra. Fica firme. Você pode ser tentado e não cair. Você pode ter desejo e não cair. Jesus ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Isso não significa que ele ficou 40 dias pecando. Uma coisa é você ter o desejo de cair e não cair. Uma coisa é você ter o desejo de pecar e não pecar. Outra coisa é você consumar o ato do desejo. É possível você ter vontade de cair e não cair. Ser tentado pelo desejo e não ceder. Então fica firme. Porque o fato de você ser tentado não significa que você está em pecado. Porque tem gente que acha que só porque as propostas apareceram, só porque as tentações vieram, ele está achando que está caído. Mas você não está caído, você está de pé, você está resistindo. Você está firme. Só que a tentação, ela não anula a sua vontade. Olha isso. A tentação não anula a sua vontade. Você tem vontade. Você só não decide consumi-la. Vontade de pecar você tem. Você só não tem a decisão de consumar o ato do pecado. Então você pode estar sendo envolvido em certas situações que você está sendo tentado. Tentado com mulher, tentado com homem, tentado com dinheiro, tentado com trabalho, tentado com corrupção, com coisas fáceis, tentado, sabe? Você pode estar sendo tentado com negócios. Mas você não está cedendo à tentação. Você está firme. Assim como Jesus, que está sendo tentado pelo diabo, mas ele não cai no papo do diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, olha que detalhe fantástico isso. E terminado eles, teve fome. Olha que detalhe interessante isso. E terminado eles, teve fome.
Jesus não passou 40 dias com fome. Quando Jesus termina os 40 dias, o texto diz: e terminado eles, teve fome. Eles quem? Os dias. Terminados 40 dias, Jesus teve fome. Então, o texto é claro para dizer para nós que ele não tem fome os 40 dias. Ele teve fome depois que se acabou os 40 dias. Mas isso significa que ele não foi tentado a comer, que ele não foi tentado. Tentado ele foi. Tentado ele foi. Mas a fome ele só teve depois dos 40 dias. Porque enquanto Jesus está cheio, totalmente cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo preenche todas as nossas necessidades. Isso não significa na hora que ele teve fome que ele estava vazio do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda estava sobre ele. Mas há uma necessidade aqui dele vencer o diabo na carne. Na carne que eu falo porque ele foi tentado na sua necessidade fisiológica. É possível você estar tão cheio do Espírito Santo que durante 40 dias o Espírito Santo preenche a necessidade do seu corpo. É possível você estar tão cheio do Espírito Santo que o Espírito Santo preenche suas necessidades físicas. Você já viu uma pessoa estar tão cheia do Espírito Santo e ela fica 6, 7, 8, 10 anos sem fazer sexo? Sem fornicar? É falta de desejo? Não. Mas por que ela está esperando em Deus? Porque o Espírito Santo está preenchendo as necessidades fisiológicas dela. É possível uma pessoa que tem tanta necessidade emocional, carência, tanta coisa, mas ela está tão cheia do Espírito Santo que o Espírito Santo preenche as emoções, preenche o espírito. É possível uma pessoa estar passando por problemas, passando necessidades físicas, com vontade de comer, porta fechada, precisando de um emprego, um monte de coisa acontecendo, e você está tão cheio de Deus, tão cheio da presença, que as outras coisas passam a ser consequências sobre a sua vida. Você precisa disso aqui, ser cheio do Espírito Santo. Passou 40 dias, ele tem fome. Para se cumprir o propósito no deserto, Jesus tem que ser tentado. Aí o diabo se aproxima de Jesus. E olha a expressão que o diabo começa dizendo: se tu és o Filho de Deus. Gente, Jesus sabe que ele é Deus, sim ou não? Vou perguntar de novo. Jesus sabe que ele é Deus, sim ou não? Claro que Jesus sabe que ele é Deus. Mas o diabo se aproxima diante de Jesus, desafiando a divindade dele. Porque, como eu disse no início, a todo tempo o diabo está querendo fazer com que Jesus se manifeste de forma divina. Porque Jesus tem poder de transformar a pedra em pão. Então o diabo está dizendo: usa o seu poder para transformar a pedra em pão. Só que Jesus tem que vencer essa tentação como homem, e não como Deus. Que como Deus, num bater de dedos, ele desfaz o diabo. Mas como homem, ele está sujeito aos desejos e tentações. O diabo se aproxima de Jesus e diz: tu é filho de Deus? Por que você não pega essa pedra e transforma em pães? Em outras palavras, ele está dizendo: mostra quem você é, revela a tua natureza, mostra o seu poder. Mas Jesus sabe quem ele é. E quem sabe o que é, não precisa mostrar para os outros.
Se você sabe quem você é, não precisa mostrar para os outros. Você não precisa pedir aprovação de ninguém. Você não precisa ficar querendo a aprovação dos outros, mostrar para os outros. Não, você sabe quem você é. Quem sabe o que é, não precisa mostrar para os outros. Qual a necessidade que você tem de querer ficar convencendo os outros? Ah, porque eu sou assim, que eu sou assim, eu sou dessa forma, sabe? Você não precisa ficar dizendo para os outros. Pessoas bem resolvidas não precisam dizer para os outros aquilo que são, bater no peito, chamar atenção. Não. Você sabe quem você é. Conhece o seu valor. E quem sabe o que é, não precisa mostrar para os outros. Entendeu isso? Jesus sabe quem ele é. Ele não precisa mostrar para o diabo, porque até o diabo sabe quem ele é. Por que tu não pega essa pedra e transforma em pães? Aí Jesus vai dizer: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mas de toda a palavra de Deus. O diabo está dizendo: transforma essa pedra em pão e sacia a tua necessidade agora. Jesus está dizendo: eu não vou saciar minha necessidade agora, porque não é só do momento que vive o homem, nem só de pão viverá o homem. Por que nem só de pão viverá o homem? Porque o pão aqui é o momento. Jesus está com fome, o diabo está tentando Jesus na necessidade física dele. Aí Jesus vai dizer: nem só do pão viverá o homem, nem só do momento viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é a palavra? A palavra é o propósito. A palavra é o que leva à eternidade. A palavra é o que vale a pena. O diabo quer que Jesus transforme a pedra em pão para que ele supra a necessidade do momento. Só que Jesus não está preocupado com suprir a necessidade do momento. Jesus está preocupado com o propósito dele nessa situação. O diabo sempre vai fazer isso. Ele sempre vai oferecer um momento para te tirar do propósito. Por que você não pega logo e faz isso para resolver seu problema? Por que você não pega, faz logo isso e sacia a sua necessidade? Por que você não se lambuza logo com esse mel? Ele sempre vai te oferecer um momento para destruir o propósito. O diabo sempre faz isso. Ele vai te oferecer a situação do momento para tentar te tirar do propósito.
Ele vai te oferecer o caminho mais fácil, o lugar mais fácil, a oportunidade mais fácil. Entende isso? A intenção dele é sempre oferecer um momento para destruir o propósito. Então, se for preciso, ele envia algo rápido e fácil para saciar a tua necessidade do momento, para destruir o teu propósito. Porque essa é a intenção dele: tirar você da direção de Deus. Não troque o propósito pelo momento. Não vai valer a pena, cara. Eu sei que você está com necessidade, eu sei que é um desejo, eu sei que é uma vontade, eu sei que tem hora que dá vontade de cair, dá vontade de fazer, dá vontade de pecar. Eu sei que você é carnal e tem hora que a tua carne grita, mas não vale a pena. É isso que Jesus está dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Eu prefiro a palavra e não o momento. Eu prefiro viver pela palavra, andar pela palavra. Eu prefiro confiar na palavra, eu prefiro depender da palavra. Eu prefiro estar naquilo que o Pai tem reservado para mim. Tudo que o diabo te oferece é só por um momento, depois acaba e gera dor e tragédia para você. Tudo que Deus te oferece dura a vida inteira, dura para sempre. O diabo te dá um momento para destruir o propósito. Deus te priva no momento para te levar para o propósito. Segura que você vai sair daqui falando em línguas hoje. É muita coisa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que significa isso? Nem só de pão viverá o homem. Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho domínio sobre a minha carne. A minha carne não me domina. Eu não sou dominado pela carne. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A carne não domina quem está cheio da palavra. A carne não domina quem está cheio da palavra de Deus. Quanto mais cheio da palavra, menos tempo você tem de pecar. Quanto mais cheio da palavra, menos tempo você tem de agir na carne. Quanto mais cheio da palavra, menos tempo você tem para se envolver em coisas que vão destruir a sua vida. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É de palavra que você precisa, é de palavra que você necessita, é de palavra para te curar, para te levantar. Você precisa de palavra para combater essa depressão, de palavra para combater essa ansiedade, de palavra para combater essa tentação. É de palavra que você precisa para confrontar as dores e os problemas que você tem vivido. Porque a carne só vai te dominar quando você não está cheio da palavra. Entendeu isso? E o diabo levando, olha o que o diabo faz. O diabo levando a um alto monte. Olha isso.
Olha isso. O diabo levando a um alto monte. O diabo está levando Jesus para onde? Quem é que leva Jesus para o alto monte? O diabo. Quem é que leva Jesus para o deserto? O Espírito. Quem é que leva Jesus para o alto monte? O diabo. Quem é que leva Jesus para o deserto? O Espírito. Tem gente que está lá em cima, mas é diabo que está levando. Tem gente que está no alto, mas é o diabo que está colocando lá. Tem gente que chegou em muitos lugares, mas é o diabo que está levando. E tem gente que está no deserto, mas é o Espírito que te levou para lá. Entendeu isso? Tem gente que está em lugares altos porque o diabo está levando para lá. Tem casa porque o diabo deu, tem carro porque o diabo deu, tem fama porque o diabo deu, tem dinheiro porque o diabo deu, tem palácios porque o diabo deu, está em evidência porque o diabo deu, porque quem está levando para o alto é o diabo, da mesma forma que o diabo está levando Jesus para o alto monte. E quem disse que o diabo não leva o homem para o alto? Quem disse que o diabo não dá reinos, não dá tronos, não dá grandezas para o homem? Tem muita gente que está em lugares altos, mas é o diabo que está levando lá. Tem muita gente que está tendo muita coisa, mas só está tendo porque é o diabo que está colocando lá. E tem gente que está no deserto, às vezes questionando, mas foi o Senhor que te colocou lá, cara.
Então é melhor você estar no deserto com o Espírito de Deus do que estar no alto com o diabo. Olha que coisa forte isso para tua cabeça. É melhor você estar no deserto, mas com o Espírito, do que estar no lugar alto com o diabo. É melhor você estar no deserto, mas com a presença do Espírito, do que você estar no palácio com o diabo. Tantas pessoas que estão em lugares tão altos, mas estão porque o diabo está levando. Tantas pessoas que estão em lugares tão grandes, tão poderosos, mas quem está levando é o diabo. E outras que estão no deserto, porque foi o Espírito que levou lá. Foi o Espírito que conduziu lá. Então eu prefiro ser provado por Deus, no deserto com Deus. Eu prefiro estar na seca com Deus. Eu prefiro não ter nada, mas ter o Espírito. Eu prefiro estar na crise, mas ter a presença do Espírito nos meus ossos, do que estar em lugares altos, sendo levado pelo diabo. E o diabo levando a um alto monte. É o diabo que está levando. O Espírito conduz Jesus ao deserto, mas é o diabo que leva para o alto. E para que ele vai levar Jesus para o alto? Ele leva para isso. Olha o que o diabo oferece para Jesus: dar-te-ei poder, dar-te-ei poder. O diabo aqui não está mentindo. Eu sei que o diabo é o pai da mentira, mas ele não está mentindo aqui, porque ele realmente tem poder. A Bíblia diz que o mundo já és do maligno. Então o reino das trevas que estão manifestados sobre a terra, sobre algumas circunstâncias da terra, ele pode entregar o poder, a glória, alguns tronos dessa terra. É isso que ele está oferecendo para Jesus, que ele está tentando Jesus como homem. Só que, por mais que o diabo tenha poder, e a gente sabe que ele tem, o nosso Deus tem todo o poder. O diabo tem poder, mas nosso Deus tem todo o poder. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Jesus não veio na terra em busca de poder. Ele abriu mão da sua glória para se fazer homem. Entendeu isso? Mas o diabo está tentando Jesus para que Jesus entregue a ele adoração. O que o diabo quer? Adoração. Só que Jesus vai dizer: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então adorarás somente a Deus, e só Ele servirás. Então essa expressão aqui, Deus está falando sobre o quê? Idolatria. Isso aqui Jesus está falando sobre idolatria. Somente a Deus adorarás. Ou seja, a adoração é exclusiva a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Só que essa palavra idolatria que Jesus está dizendo: eu não vou adorar você, eu não vou adorar a imagem, eu não vou adorar, eu não vou render adoração a você. Essa palavra aqui, idolatria, é muito mais profunda do que a gente pensa. Então anota essa frase aqui, ó. Você nunca mais vai esquecer dessa palavra.
idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Então, idolatria não é só se prostrar diante da imagem. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Então, se quando você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar no celular, você está tomando o lugar que é de Deus. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é falar com Deus. É orar, dobrar o teu joelho, ler a palavra. Não é se envolver com as coisas dessa terra. Tem muita coisa que está te fazendo tomar o lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Se você resolve ficar beijando na boca no dia do culto, beijando na boca no dia que você tem para orar, para estar na presença de Deus, se você troca o teu relacionamento, se você prefere estar no namoro do que estar na presença de Deus, você está idolatrando esse cara. Tem muita menina que idolatra homem. Tem muito menino que idolatra menina. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Se você passa mais tempo assistindo séries, filmes, do que tempo com Deus, você está idolatrando. Se você passa mais tempo vendo novela e Pantanal pra cá e não sei o que pra lá e não passa mais tempo orando, mas vendo essas coisas, você está idolatrando. Idolatria não é só você dobrar o joelho e dizer eu me rendo. Idolatria é você deixar com que essas coisas tomem o lugar de Deus na sua vida. E Deus não pode ser o segundo, Deus tem que ser o primeiro. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Tudo. Você ama mais seu carro do que a Deus? Você ama mais seu dinheiro do que a Deus? Você ama mais seu trabalho do que a Deus? Ah, porque eu não tenho tempo. Mentira, você tem tempo sim. Que você não tem prioridade. Eu não tenho tempo para falar com Deus. Tem. Se você tivesse colocado Deus em primeiro lugar, você falava com Deus no teu trabalho, falava com Deus de manhã. Ah, mas eu acordo muito cedo, levanta mais cedo para orar. Ah, mas eu não tenho tempo. Vai no horário de almoço, ora, lê a Bíblia, faz alguma coisa. Se Deus é a tua prioridade, você dá um jeito. Entende isso? Idolatria, tudo que toma o lugar de Deus. Jesus está dizendo: somente a Ele adorarás, somente a Ele prestarás culto, somente Ele servirás. Tudo que toma o lugar de Deus é idolatria. Agora, olha que interessante isso, ó. Levou também ao pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te debaixo, porque está escrito. Olha isso. Isso aqui é o diabo que está falando, tá? Nesse momento aqui é o diabo. É o diabo dizendo: está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti e te guardem. Ou seja, o diabo conhece Bíblia. Ele está mostrando nesse texto que ele conhece a palavra. Ele usa o conhecimento que ele tem da palavra, mas com a intenção de conduzir Jesus ao pecado. Porque se Jesus se lança de cima do pináculo, o que ele faz? Ele morre. Eu sei que sendo Deus, os anjos poderiam guardá-lo, mas eu estou te falando desde o início que Jesus está sendo tentado como um homem. Um homem que se lança de cima de um prédio, o que acontece? Ele morre. Então o diabo está usando o conhecimento para quê? Para conduzir Jesus ao pecado. Cara, isso aqui é muito profundo, mas é muito profundo. Porque o diabo está usando esse conhecimento aqui para conduzir Jesus ao erro, a fazer Jesus cair na tentação.
Isso aqui é muito sério. Muito sério. Vou falar um negócio aqui que vai abrir sua mente. O diabo tem o conhecimento da palavra, porém usa para conduzir o homem ao pecado. Isso aqui, ó. Apostasia. É o tempo que a gente está vivendo, tá? Você já viu pessoas que usam o conhecimento para deturpar a palavra e levar as pessoas ao pecado? Apostasia. Uma geração que tem conhecimento, mas não leva o homem ao arrependimento, leva o homem ao pecado. Há 30 anos atrás, a gente percebe muitas coisas que eram pecado, que hoje não é mais pecado. Hoje está tudo muito normal. Por que hoje tem coisas que não são mais pecados e há 30 anos atrás era? Porque o diabo tem usado o conhecimento da palavra para conduzir o homem ao pecado. Entendeu isso? O tempo que ele usa para deturpar a palavra e levar o homem para longe de Deus. Isso é apostasia. Pessoas que vão usar a Bíblia para conduzir os seus pecados, vão usar a Bíblia para viver a sua vontade, vão usar a Bíblia para satisfação dos seus desejos, vão usar a Bíblia para ficar de acordo com a forma como quer. Homem com homem, mulher com mulher e por aí vai. Aí você vai ver hoje uma teologia inclusiva que vai ver a todo tempo usando a Bíblia, deturpando os princípios para levar o homem ao pecado. Então ele age assim. Ele tem conhecimento, porque ele sabe que está escrito. Ele sabe que está escrito na palavra, mas ele usa todo o conhecimento para destruir. E você precisa de discernimento de espírito, cara, nessa época, porque o que tem de gente de conhecimento, o que tem de gente que é dono de ciência, o que tem de gente que entende muito de Bíblia, mas está levando um homem ao pecado. Toda vez que eu percebo que é algo do Espírito que vem para a minha vida, a palavra ela vem com a intenção de me levar ao arrependimento. O que vem de Deus tem que me levar ao arrependimento e não a uma plena satisfação dos meus desejos. Porque a proposta da cruz não é alegrar as minhas emoções. A proposta da cruz é matar o meu eu e me levar para a eternidade. É negar a mim mesmo. É seguir o mesmo caminho que Jesus levou. Então cuidado com gente que está sendo usada pelo diabo com muito conhecimento, mas para conduzir o homem ao pecado. Gente que usa o conhecimento para deturpar os valores do Evangelho. O diabo conhece Bíblia, mas ele não se arrepende, porque dentro dele tem iniquidade, não tem arrependimento. O diabo vai ser condenado porque não há arrependimento dentro dele. Ele não tem arrependimento. E respondeu Jesus e disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Como é que Jesus vence o diabo? Jesus vence o diabo como? Jesus vence o diabo através da palavra. Você vai vencer o diabo pela palavra, você vai vencer o pecado pela palavra, você vai vencer o mundo pela palavra, você vai vencer os desejos pela palavra, você vai vencer esse mundo pela palavra, vai vencer a carne pela palavra, vai vencer os desejos pela palavra. Você precisa estar cheio da palavra. Eu vou soltar um código para você aqui agora. O capítulo 4, o diabo vai tentar Jesus nas 3 esferas. Jesus vai ser tentado
No corpo, Jesus é tentado. O tempo está acabando. Jesus é tentado no corpo. Você nunca mais vai esquecer isso. Alma, espírito. Não vai dar para vocês verem, não. Aí você sabe que está escrito corpo, alma e espírito, né? Tá. Jesus vai ser tentado nessas 3 esferas. Corpo, carne. 2, espírito, adoração. Pena que a live já está acabando. O Instagram só deixa 1 hora. 3, alma. Morte. Vou colocar essas 3 palavras aqui para vocês entenderem, tá? Jesus vai ser tentado no corpo, alma e espírito. Primeiro na carne. Por que primeiro na carne? Se tu és filho de Deus, pega essa pedra e transforma em pães. O que é isso? Necessidade física, necessidade do corpo. Você precisa entender que o diabo ele vai tentar você na sua carne, na sua necessidade física, da mesma forma como Jesus foi tentado. O diabo ele vai tentar você na sua necessidade fisiológica. Então você precisa entender que nem toda a porta que se abre na necessidade vem de Deus. Nem toda oportunidade que vem na necessidade é de Deus, porque o diabo sabe da tua necessidade e ele vai te tentar ali. Jesus ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Quando passou 40 dias, Jesus teve fome. O diabo veio e tentou na carne. É quando você estiver esgotado, é quando você estiver cansado, é quando você estiver quebrado, é quando você estiver sem força, é quando você estiver arrebentado, que o diabo vai vir e vai te fazer uma proposta. A primeira tentação que ele vem é no corpo. Jesus vai ser tentado nas 3 esferas. Primeiro no corpo, depois no espírito. Porque o diabo pede para Jesus o quê? Se você me adorar, eu te dou meu reino, eu te dou glória, eu te dou poder. Jesus está querendo a adoração. O diabo está querendo a adoração de Jesus. Então você vai perceber que a segunda forma que o diabo usa para tentar o homem é no espírito. É para fazer teu espírito se declinar para outras coisas que não sejam Deus. Para fazer o teu espírito se declinar ao mundo, ao pecado, aos desejos, aos seus sonhos, e não a Deus. Ele quer que você seja tentado na sua adoração. O diabo tenta Jesus no espírito, mas Jesus diz: somente a Deus adorarás. E terceira, alma. Quando o diabo fala: se tu se lançaste daqui, os anjos vão te guardar. Se Jesus se lança do pináculo do templo, ele morre, porque ele é homem. Eu sei que sendo Deus os anjos guardariam, mas sendo homem ele morreria, porque qualquer homem que se lança do prédio morre. Então o diabo está tentando aonde? Ele quer matar a alma. E é na alma que é o centro das emoções. Aí você vai ver gente sendo tentada nos sentimentos, gente sofrendo com ansiedade, com pânico, com um monte de coisa, tudo carregando para a alma, porque o diabo está atacando de todos os lados com o desejo de destruir a sua vida. Tentações na alma. Ele vai te tentar no corpo, no espírito e na alma. Olha que interessante. E ausentou-se dele por algum tempo.
e ausentou-se dele por algum tempo. O diabo vai tentar de novo, cara. Ele vai tentar de novo. Ele vai tentar de novo. Por isso fica firme. Porque ele atacou a primeira, vai atacar a segunda, vai atacar a terceira. Por mais que ele fique um tempo sem atacar, depois ele vai tentar te atacar de novo. Ele vai tentar te destruir de novo. Permaneça firme. Porque ele vai insistir com a proposta. Ele vai tentar te tirar da cruz. Agora, para você dar glória, eu vou ver se eu consigo aqui rapidinho. Mateus 4. Não, isso aqui é para você voar e vai dar tempo. Isso aqui é para você voar. 4:11. Olha isso. Então o diabo deixou Jesus e eis que os anjos o seguiram. O que aconteceu? O diabo deixou e eis que os anjos serviram a Jesus. Quando o diabo foi embora, Mateus capítulo 4 verso 11 diz: eis que os anjos chegaram e o serviram. Isso aqui é para você voar. Isso aqui é para você voar. Quem renunciar o prato do diabo vai comer do banquete preparado pelos anjos. Renuncie o prato, porque o banquete já está preparado. Quando Jesus venceu o diabo, depois os anjos apareceram e serviram a ele. Já tem um banquete te esperando. É só você renunciar ao prato que o diabo te ofereceu. Porque toda vez que o diabo sabe que tem coisa grande de Deus preparada para você, ele te oferece um momento para você não comer do banquete. Renuncie o prato. Tem um banquete te esperando. Vai valer a pena. Você vai ver como aquilo que Deus tem preparado para você é melhor. Depois que Jesus vence o diabo, os anjos aparecem, segundo em Mateus capítulo 4, verso 11, e servem a Jesus. Vai valer a pena. Toda pessoa que procura renunciar ao prato do diabo vai viver o propósito que é muito melhor. Eu sei que o momento está tentando te perseguir. Eu sei que a tentação está batendo na tua porta. Eu sei que tem hora que dá vontade de cair, dá vontade de fazer, dá vontade de pecar. Eu sei que tem muita coisa que o diabo está te oferecendo. Só que Deus está falando com você. Aguenta mais um pouco. Você não suportou até agora? Você não aguentou até agora? Então espera. Porque aquilo que eu tenho preparado para você vai te surpreender. Deus não tem prato para você. Deus tem banquete para você. Quando você vence as tentações, as propostas do diabo, os anjos aparecem para te entregar o resultado daquilo que você venceu. Eles servem, assim como os anjos serviram
a Jesus, a Bíblia diz também que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos servir, que é para isso a função deles. Quem renuncia o prato do diabo vai comer o banquete preparado pelo próprio Deus. É isso. Bíblia, papel e caneta. Quem comeu dessa palavra, dá glória a Deus aí. Deixa o seu like. Se você está assistindo agora no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. Todo domingo às 11h41 nós temos o Bíblia, papel e caneta. Não perde, porque você vai ser tremendamente impactado pela palavra, tá bom? Te aguardo aqui semana que vem no Bíblia, papel e caneta. Lembrando que é sempre ao vivo aos domingos às 11h41 pelo meu Instagram. Paz, boa semana.